O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-lo, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentadinhos. Jesus Cristo, na sua Sagrada Escritura, ou na nossa Sagrada Escritura, ele procura formar o homem em todas as dimensões possíveis. Porque ele, Jesus Cristo, estava iniciando uma nova forma de vida. E se é nova, é diferente das outras. E também por ser nova e a sua forma exigente, precisamos desta consciente formação da vida cristã, para podermos aderi-la com alegria. A vida cristã, a vida religiosa católica, não é e não deve ser encarado por nós como um fardo enfadonho, que infelizmente, porque a igreja não concorda com tudo e todos, às vezes este ser cristão se torna um adversário da gente, se torna um fardo enfadonho. Ora, Jesus Cristo entra na história para nos libertar, para nos tirar da escravidão do pecado e nos fazer deliciar com as alegrias eternas. Logo, esta transformação exige algo que nos diferencie daquela vida passada. E este algo que me refiro é aquilo que hoje a liturgia, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, está falando.
do famoso sofrimento. Sofrimento que não é um sofrimento por ser masoquista, mas é um sofrimento que venha testemunhar a minha adesão livre e consciente dos valores cristãos que Jesus trouxe a cada um de nós. O sofrimento. Vocês devem se sentir alegre, disse o Evangelho, quando alguém vos caluniar, disser todo tipo de coisa ruim, mentindo contra vós. Alegrai-vos. Então, o que falarem de mim, por exemplo, que não corresponde à verdade, eu devo me sentir alegre por ser um sacerdote, um representante de Jesus. Agora, se o que falarem tiver raízes, humildemente eu devo olhar para dentro de mim mesmo e me consertar. Isto eu e cada um de nós. Porque todo aquele que assume o seu ser cristão conforme a vontade de Jesus Cristo, ele vai arrumar adversário. Porque o mal é adversário do bem. Então, nós devemos estar preparados para nos enfrentarmos com esta realidade adversa sem que eu me deixe por ela envolver e me torne um igual aos outros. Não. Devo estar atento. Esse sacrifício não é só carregar a cruz como Jesus. Sacrifício é este desejo de viver uma vida feliz, uma vida digna, e que o mundo de hoje não nos permite. Isto é também sacrifício. Como enfrentar esta crise que se alastra e se aprofunda cada vez mais na nossa vida de brasileiros? Como enfrentar esta situação tão confusa, em que parece que o mundo, o Brasil está balançando, ninguém sabe para onde vai? Se nós não tivermos esta consciência desta centralidade de Jesus Cristo na minha vida e na vida de cada um, nós poderemos buscar caminhos com subterfúgios não aprovados pela Igreja. Jesus Cristo nos define. Jesus Cristo nos torna autônomos na nossa caminhada neste mundo, sem pertencer às linguagens paganizantes que o mundo nos oferece e tenta nos seduzir. Mas para isto eu preciso também ter esta consciência de que o sofrimento faz parte da programação do meu ser cristão. Senão, vou findar traindo este Jesus Cristo, traindo esta igreja, enfim, traindo o projeto de Deus. O Santo Evangelho nos apresenta o famoso Sermão da Montanha. Parece o contrário da realidade da vida. Bem-aventurados pobres, porque devo ser pobre a vida toda? Não é isso que Jesus quer dizer. Bem-aventurados aflitos,
Aflitos porque devo viver em contínua discórdia? Não, também não. Bem-aventurados os aflitos que são aflitos porque defendem a justiça de Deus. Porque defendem a verdadeira justiça, que não é a minha vontade, que não é o meu desejo, mas é a justiça de Deus. E para estar afinado com esta justiça de Deus, eu preciso, acima de tudo, ter uma vida de oração, uma vida. Ontem celebramos a Santíssima Trindade, uma vida da presença desta Santíssima Trindade na minha vida, para poder discernir as situações justas que fazem parte desta justiça de Deus. Bem-aventurados os pobres não quer dizer que devemos ser pobres e ficar com fome na miséria. Não é isso. Mas é a forma em que eu encaro estas realidades adversas para que eu viva sem sofrer as influências dela. Agora, por exemplo, nesta crise, todo mundo se autoriza, até mesmo sem grandes conhecimentos dos mecanismos políticos e tal, mas todo mundo quer exprimir a sua indignação, digamos assim, contra os nossos políticos. Eu acho que não devemos fazer isso. Como cristão, devemos rezar. Rezar e dar bom exemplo. Porque nós pensamos nos grandes escalões e esquecemos aqueles pequenos, que talvez eu faço parte no meu cotidiano. Então devo olhar, acima de tudo, para eu mesmo e me confrontar com este plano de Deus, que quer salvar o mundo, talvez começando por mim. Não vamos exprimir os nossos pensamentos, ou desejos, ou impressões, juntamente com a indignação, até podendo cair em situações de pecado, sem necessidade, digamos assim. Vamos silenciar e pedir a Deus que corrija todas estas coisas, sem santificar um e condenar outro. Não é prazer e nem deve ser prazer para nós ver esta vergonha que passamos. O nosso Brasil, as nossas maiores autoridades, passando por esta situação e que ainda vai chegar muito mais profundo ainda, não vamos nos degustar destas coisas, mas vamos sentir pena e rezar por estas pessoas. E por nós também, porque às vezes a gente poderia também pensar, se eu estivesse lá, será que eu não estaria dentro da mesma coisa? Por isso, vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê o seu silêncio. Silêncio de sabedoria, silêncio de aprendizagem, silêncio de comunhão com o seu Filho Jesus. E pedir a Ele a sua misericórdia. Pedir a Ele a sua misericórdia. O Evangelho diz, bem-aventurados misericordiosos. Vamos usar desta misericórdia agora, que Deus tem misericórdia de todos nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.